Já quero convidá-los a abrirem então em Romanos capítulo 8, versículo 31, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39. Romanos 8, 31 a 39. 2 domingos atrás eu trouxe uma mensagem em Romanos 8, do versículo 26 até o versículo 30. E o tema da mensagem é: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós sabemos disso. Por isso os cristãos sabem mais do que a maioria das inteligências mais profundas do mundo. Os cristãos sabem algumas coisas, isso os diferencia. Eles sabem que tudo contribui para o bem, porque é o Senhor quem está em ação. Eles sabem que o Senhor faz tudo pelo seu conhecimento, graças a Deus, que não é pelos nossos conhecimentos. O Senhor conduz tudo a bom termo pelo seu poder de conhecimento. E que o Senhor age externamente, exclusivamente, predestinação, chamamento, justificação, glorificação, independe de nós. A fonte é Ele. E Ele o faz com primazia, levando realmente a cabo o seu propósito, porque Deus é um Deus de propósito. Hoje nós continuaremos a meditar na palavra de Deus, agora um pouquinho para frente, do versículo 31 até o versículo 39. O tema dessa mensagem é: que diremos? Interrogação. Deus é por nós, sim. Por isso somos mais que vencedores. Que diremos? Deus é por nós, sim. Por isso somos mais que vencedores. Diz o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que diremos? Deus é por nós. Duas ideias eu vou trabalhar nessa noite. Não existe acusação possível aos crentes. Não existe acusação com provas aos crentes. E depois, não existe uma separação possível. Não existe mais. Não tem como separar o alvo do amor de Deus do próprio amor de Deus. São duas coisas, duas ideias que nos ajudam a ter, entre outras coisas, certeza de salvação. Certeza. Meus irmãos, Romanos 8, do versículo 1 até o versículo 39, talvez aponte, é possível buscar essa ideia. Talvez Romanos 8 nos aponte 7 certezas que acompanham a salvação do crente. Versículo 1 a versículo 8, uma nova posição. Agora eles estão em Cristo. Versículo 9 a versículo 14, temos um novo convidado na nossa vida, o Espírito. Versículo 15 ao versículo 17, uma nova adoção.
Somos filhos agora. Versículo 18 até o versículo 25, uma nova esperança, a redenção. Haverá um dia que tudo deixará de ser parcial para ser total. Versículo 26 e 27, um auxiliador para as horas difíceis, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. Sexta certeza, versículo 28, uma nova confiança no propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Versículos 29 até 39, um novo destino. Fomos chamados para nos parecermos com Jesus. Parece até um ato soberbo falar isso, não é verdade? Mas é assim. Fomos chamados para ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. No aperfeiçoamento que vem na caminhada cristã, na santificação, no crescimento espiritual, cada vez mais nos parecemos. E haverá um dia que seremos definitivamente identificados com Ele, lá na glória. Bom, capítulo 8, 7 certezas que acompanham a salvação. Dúvidas? Várias. Por mais que tenhamos todas as certezas, as dúvidas também nos acompanham. É assim mesmo que Deus disse? Falou a serpente a Eva lá no jardim. Acontecem coisas ruins a um filho de Deus? Falam aqueles que nos veem passar pelas tribulações. Se você fosse um filho de Deus, teria tantas dúvidas como tem? Talvez alguns perguntem a nós, e talvez alguns de nós perguntem ao próprio Deus: a graça é oferecida gratuitamente mesmo? A perdidos, a indignos, a pecadores? Dúvidas? Muitas. Salvação não se perde. Olha lá, hein? Pelo sim, pelo não, se agarra com Deus. Dúvidas. Muitas dúvidas. Talvez Romanos 8 apresente 7 certezas, porque nós somos homens e mulheres de muitas dúvidas. Bom, entre todas essas dúvidas, talvez uma: Deus é por nós mesmo? Deus é por nós? Pois eu vou dizer uma coisa para ti: teria motivos para não ser. Você não precisa abrir, eu vou ler alguns textos, você vai compreender o que eu quero dizer. Romanos 8,7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pendor da carne, inimizade contra Deus, e logo nós, muitos, tão sujeitos à carne. Teria motivos para ser contra nós? Olha o que o texto diz, Efésios 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Teria motivo para ser contra nós? Teria. Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Teria sim, muitos motivos para não ser por nós. No entanto, algo move o Senhor, e nós chamamos isso de misericórdia e graça. Nós encontramos em vários textos, por exemplo, Zacarias 1:3, portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Lucas, capítulo 15, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho pródigo que recebe o cuidado, o amor, o abraço do pai.
Ainda, Lucas 18, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quem conhece a parábola sabe que o fariseu não foi justificado. Na misericórdia e na graça de Deus, nós recebemos um cuidado de Deus quando mereceríamos a sua ira. Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deixa eu falar uma coisa simples para você, você vai entender. Deus passou por cima dos motivos para ser por você. Deus passou por cima de tudo o que eu e você fizemos contra Ele, até o dia em que por fé ouvimos o seu chamado, reconhecemos o nosso pecado, entendemos que em Cristo Ele nos justificou. Passou por cima dos motivos para ser pelo seu povo, entregou o seu Filho para ser pelo seu povo. Por tudo isso, querido irmão, querida irmã, não existe acusação possível aos crentes. Não existe acusação com prova aos crentes. Com prova não existe. Pastor, então não há mais nenhum tipo de acusação contra nós? Vou explicar. Se você olhar para Jó, capítulo 2, não precisa abrir, mas você entende. Deus conversando com alguém, disse assim: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás... Alguém falando com Deus, disse: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se Jó não blasfema contra ti na tua face. Sim. Há quem tenta nos acusar constantemente. Zacarias 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Sim, há quem quer. Apocalipse capítulo 12, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Há quem quer nos acusar? A questão é, a acusação gerará uma condenação? A sua acusação diante de Deus, a sua acusação face a face, como diz o texto, nos levará a uma acusação? O texto bíblico nos ajuda. Isaías 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Por isso, e por algumas outras coisas que a palavra de Deus nos mostra, nós podemos entender claramente que não haverá nunca uma acusação com provas aos verdadeiramente cristãos, meus irmãos. Tentativa, sim, mas jamais haverá a possibilidade da condenação. Tribulações, sim, mas não os flagelos da tribulação, como vimos hoje pela manhã. Tribunal, sim, mas não a condenação, porque um foi condenado e nele, sobre ele, todas as provas recaíram. Por conta disso, meu irmão, minha irmã, uma coisa você pode levar como certeza absoluta: Satanás não tem mais como te acusar. O Pai não permitirá. Veja o que diz os versículos 31 em frente.
os versículos 31 até o versículo 33. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Talvez eu e você tenhamos a tentação de pensar, ok, ele se sacrificou por nós, ele nos salvou, então ele fez um grande trabalho, daqui para frente é comigo, nem daqui para frente é conosco. O Pai não permite que eu e você sejamos acusados por Satanás por algumas coisas, entre elas, ele entregou o seu filho, e a palavra entregar aqui é usada em outras partes da Bíblia, demonstrando a participação ativa dos crentes na condenação judicial de Jesus Cristo. Quando ele entregou o seu filho, a maneira de entregar o seu filho é como se nós estivéssemos ali dizendo, morre por mim, precisa morrer por mim, alguém tem que morrer por mim. E o Pai entrega o seu filho. O Pai deu o seu filho, e não é de hoje que esse anúncio é feito. Gênesis 3,15 aponta para o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Isaías 11 diz, do tronco de Jessé nascerá um rebento. João 1,29 fala coisas, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda Apocalipse capítulo 14, da mesma forma, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Irmãos, por que Satanás não consegue nos acusar? Por conta disso. Porque o Pai nos deu o Filho, e essa entrega foi total, de tal maneira que nos faz seguros. Ainda o texto bíblico em Mateus diz, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Meu irmão, minha irmã, Deus entregou o seu Filho, diz o texto do versículo 32, da segunda parte do versículo 32 até o versículo 33, que aquele que deu o seu Filho, porventura, não nos atenderá na proteção que precisamos? Porventura, não nos dará todas as coisas que são necessárias para vivermos a fé de maneira maravilhosa no Senhor? Porventura, aquele que entregou o seu próprio Filho por nós, não nos assistirá em meio às nossas tribulações? Por que será que o Senhor Jesus, em alguns momentos, ao conversar com os seus discípulos, pergunta, onde está a vossa fé? Onde estão as certezas que te movem? Onde estão as definições que te caracterizam como alguém que sabe mais do que o mundo sabe? Onde está a tua fé? Ah, queridos irmãos, o diabo sempre vai tentar, mas não há uma acusação possível. Não há algo, porque se tivesse, ele encontraria essa brecha na lei. Não há uma brecha na lei, porque um cumpriu a lei, por ti e por mim. Isso deve nos levar a descansar no Senhor, quando algumas passagens das Escrituras falam claramente. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada, é o que o texto quer dizer. O Senhor é o meu pastor, eu estou cheio, meu coração transborda agora.
porque o meu pastor me alimenta, porque o meu pastor sacia a minha sede, porque o meu pastor me conduz, porque o meu pastor tem um lugar chamado de habitação, e lá eu habitarei a minha vida. Já comecei a habitar e habitarei para todo o sempre. Em meio às dúvidas, Salmo 23 nas dúvidas. Romanos 8, 28. Tudo contribui, mas até esse desemprego, até essa doença, filho, tudo. Ai, mas isso está difícil para mim. Mas é tudo. Não exclui nada. O Senhor poderoso em conhecimento, de antemão, de sobremão, conduz tudo e absolutamente tudo para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o Pai não permite que a acusação seja possível contra os filhos de Deus. Não só o Pai, o Filho não permite. Veja o versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, Ele morreu por nós, diz a Escritura, Ele foi para a cruz, Ele foi julgado, Ele foi condenado. Diz a Escritura, a morte não o deteve. Ele se levantou ao terceiro dia, como Ele disse que aconteceria em Mateus 20, como lemos. Passados os 3 dias, Ele se levantou. Ele ascendeu aos céus, a vitória nas suas mãos, todo o poder. Tu consegues imaginar algum poder maior do que isso? Talvez mesmo querendo imaginar esse poder, seja difícil para nós. Ele se levanta, Ele ascende aos céus, coisa que nós não podemos dar mais que um pulo de alguns centímetros. O Filho em ação, por sua ação, neste momento, como diz a Escritura, intercede por nós, sentado à direita do Pai, trabalha pelos céus. E nós muitas vezes nos sentindo desamparados, sozinhos, tristes, culpando as situações, culpando as pessoas, culpando a nós mesmos. Não, meus irmãos, não existe acusação possível aos crentes, não existe condenação possível aos crentes. Méritos de quem? Poder deles, graças a Deus que não, porque se o poder fosse nosso, talvez houvesse provas. Não. Olhando para as Escrituras, encontramos paz. Como a Escritura clareia o nosso entendimento. Diz o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Deus vingador está em ação. Por enquanto, estudamos pela manhã, os anjos estão segurando os 4 ventos. E os seus estão sendo escolhidos, porque ninguém pode deter a obra evangelística, o poder de Deus. Ninguém pode deter o que Deus está fazendo pelos seus. Possivelmente esse mundo não tenha acabado ainda, porque a obra de Deus ainda não se completou, só por isso. Porque Ele está em ação, encontrando os seus. No dia que essa conta fechar, então virá o vento dos 4 cantos. Diz a Escritura, lá em Apocalipse. 1 de João, também, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meu irmão, todas as vezes que eu e você, por medo, por desconfiança, por dúvida, caímos no desespero, é como se nós apagássemos uma luz que está diante de nós,
mostrando que o Cordeiro foi morto, ressuscitou e no seu sangue temos a redenção. Todas as vezes que nos amedrontamos, todas as vezes que não entendemos essa verdade, ficamos inseguros, muitas vezes até achamos que as acusações do diabo têm sentido contra nós. Mas não tem. Pelas Escrituras, não tem. Uma outra ideia, dos versículos 35 ao versículo 39. A primeira ideia é que não existe uma acusação com provas que leve um cristão à condenação, ou seja, à morte eterna. E a segunda ideia é que não existe uma separação possível do nosso Redentor. Versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu já li esse texto 2 vezes nessa noite, propositadamente, para que se talvez haja entre nós duvidosos, para que se talvez haja entre nós homens que estão lutando, que estão tendo dificuldade em crer na sua salvação, gravem esse texto, rabisquem esse texto, chifrem esse texto de amarelo a azul, escrevam na porta do roupeiro, acorda de manhã para ter um dia de paz, pelo amor de Deus, para experimentarem o que é viver debaixo do cuidado do Pai que ama, para viver com a certeza da vitória dia após dia, para que não viva como se tivesse uma espada sobre a sua própria cabeça. Não existe separação possível do nosso Redentor, e a palavra é amor. O amor de Deus está em Cristo Jesus. O amor nos liga. Que amor, pastor? O dele. O dele. Se amamos, foi porque ele amou primeiro, diz João, 1 João 4,19. Que amor nos liga, que amor nos faz inseparáveis do nosso Redentor, o dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, não haverá separação. A ideia da palavra separação aqui é como um vento que divide águas. Tenha em mente que quando Moisés passou o mar, um vento dividiu as águas e eles passaram a pé enxuto. Só Deus poderia dividir aquelas águas. Só Deus. Ninguém mais. Só Deus faz esse tipo de separação. Bom, o diabo não tem esse poder. Por isso a expressão, quem nos separará? Quem romperá esse laço? Quem? Quem intentará fazer isso? Que força poderá fazer isso? Nenhuma. Nada. Porque o amor de Deus está em ação. Porque o amor de Deus veio em nossa direção. Porque o amor de Deus movimentou essa graça. Isso veio em nossa direção de uma maneira que nada, nem ninguém, nem coisa alguma separarão. Oposições? Que oposições? Na verdade, Paulo chega a usar um salmo, Salmo 44, versículo 22, que diz exatamente isso. Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. É a maneira que nós temos de viver esse amor, é a maneira que nós temos de retribuir esse amor. É bem verdade que talvez alguns ainda teriam dúvida, será que eu morreria por Jesus? Acredite, irmão, há pessoas morrendo por Cristo nesse momento. Se eu e você morreríamos ou não por Jesus, isso tem a ver com a dimensão da fé de cada um. Não julgável por ser humano. Ser humano jamais julgará o nível de fé um do outro. Não cabe. A Deus pertence esse entendimento.
Mas há pessoas no mundo sendo entregues, hoje, por amor de Jesus. Diante das oposições, você morreria por ele? Eu arrisco dizer, com certeza, o que vai dizer sim ou não é a dimensão da tua fé. Porque a palavra de Deus diz que nada pode fazer separação, nem vida, nem morte. E nós temos alguns salmos, textos, por exemplo, o Salmo 73 diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo sempre. Nem morte, nem vida, é sempre. João capítulo 10, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso, uma vez salvo, sempre salvo. Que poder poderia tirar um salvo da mão do seu Salvador? O diabo, meu irmão, só se tu acreditar mais no diabo do que em Deus. Senão, não. Senão, nunca. Quem pode tirar o eleito antes da fundação do mundo da mão que o elegeu? Quem? O diabo, meu irmão? Não, irmão. Não tem um pensamento dualista, não pensa que ele tem o mesmo poder de Deus. Ele é criado e há limites para ele. E um dos limites é esse: não tocar naqueles a quem Deus selou. Perda de salvação, você tem dúvida sobre perda de salvação? Só se você considerar o diabo tão poderoso quanto Deus. Porque senão, não há. Olha para o texto bíblico. Encontremos paz no texto bíblico. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece por um tempo? Não. Eternamente. Querido ser eterno desta noite, bem-vindo à vida eterna, ao conhecimento das coisas celestiais, que nada nem ninguém pode interferir. Não tem como separar. Não tem vento tempestuoso que separa o cristão do seu Redentor, nem morte, nem vida. Anjos e demônios, talvez, reverendo? Não, também. Efésios capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Mas aí vem como? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Tribulação? Sim. Condenação? Não. Ventos fortes? Sim. Separação? Não. Jamais. Porque a Escritura lhe dá esta certeza. Presente, futuro, porque afinal de contas não conheço o amanhã. Olhamos para as Escrituras, segundo aos Coríntios capítulo 5, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus, casa não feita por mãos, vírgula, eterna, vírgula, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ok? No entanto, ainda esperando e avançando, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito.
E aí uma instrução segura para os crentes, principalmente para aqueles que de vez em quando são tomados pelas dúvidas. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo até deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Graças a Deus, o seu mal não será pago por ti. Algo pode nos separar, meus irmãos? Altura, profundidade, conforme diz o texto? Olhamos para as Escrituras. Salmo 55. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Romanos 5, mesma coisa. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E o 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Algo nos separará? Não. Por quê? Pelo amor dele. Incondicional dele. Varão, varoa do Senhor. Que conclusão podemos tirar de Romanos 8, 31 a 39? Que diremos acerca da graça oferecida gratuitamente aos pecadores indignos? Deus foi por eles. Diga ao mundo, Deus é por nós. O nosso inimigo ficou sem argumentos, meus irmãos. Cristo morreu e venceu a morte por nós, porque Deus é por nós. Que diremos acerca das oposições, das tribulações? Não destruirão a nossa fé, não nos separarão do amor de Deus, porque Ele quis ser por ti. Não existe acusação possível aos crentes. Não existe separação possível aos crentes. O amor de Deus chegou até nós, de maneira que nós podemos dizer claramente: tenho o Senhor por meu Senhor. Agora abra um texto, Isaías 50, versículos 4 a 10. Isaías capítulo 50, versículos 4 a 10. Irmão, tenha em mente, boas obras sempre serão incompletas. Sofrimento não é um sinal de que Deus nos ama menos. Tenha em mente que há uma ação contínua do Senhor pelos seus e nada fará esta ação parar. Nada porá fim a essa ação poderosa de Deus em favor dos seus. É Isaías falando, do versículo 4 para frente até o versículo 10. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça, como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Versículo 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor?
e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Andou em treva, filho. Andou distante, filho. Quis dirigir a sua vida, filho. Tentou andar pelo bom caminho, pelo seu esforço, filho. Veja o versículo 10. Dobra o coração. Humilha-te perante o Senhor. Reconhece diante do Senhor a incapacidade. Reconhece diante do Senhor a cegueira. Confia no nome do Senhor. Se tu fores por ti, possivelmente não chegarás ao céu. Mas se o Senhor for por ti, nada o impedirá de chegar ao céu. Não pense que és tu quem aceita ou não aceita o Senhor. É Ele que aceita ou não a mim e a você. A nós, a humildade para recorrer, suplicar, se desesperar diante do Senhor pela sua graça. Não cabe mais orgulho, não cabe mais soberba, não cabe obras, por mais que tente se fazer o melhor. Eu e você só temos uma coisa a fazer: confiar no nome do Senhor e se firmar nele. Só. Só que este só é o tudo. Por isso, aqueles que se firmam no Senhor, por isso, aqueles que descansam no Senhor, não há condenação com provas mais contra eles. E não há ventos fortes que os separem do amor do Senhor. Como tu te sentes? De maneira bem prática e bem pessoal, você poderia fazer essa pergunta a ti mesmo? Você é uma pessoa de certezas ou de dúvidas? Você é uma pessoa que confiou já a tua vida ao Senhor e agora descansa e sabe que nem pela tua própria força consegue tomá-la? Você já está nesse ponto? Louve ao Senhor. Ainda está em dúvida? Faça o teste. Entrega a vida ao Senhor. Faça a experiência. Pela sua própria vida, você há de ver o que é alguém amar você mais do que você mesmo se ama. Assim é o nosso Deus. Por isso, não há acusação, por isso não há separação. Não crie autoenganos. Não crie medos, fobias. Romanos 8 está para desmitificar a perda da salvação, inclusive. A não ser que tu não sejas salvo, não tenha entregue ainda a tua vida a Cristo. Mas se já fez isso, precisa viver como um. Viva, a palavra te dá essa garantia. Oremos ao Senhor. Gracioso Deus e misericordioso Deus, que nos ajuda nas horas mais difíceis. Hoje pela manhã estudávamos na escola bíblica dominical. É conhecido que dentro de algumas seitas dos nossos dias, nas horas difíceis, os orixás fogem do ser humano, fogem das pessoas. Nós não temos alguém que foge de nós nas horas mais difíceis. Não, nós temos alguém que se faz presente nas horas mais difíceis. Não há hora mais difícil para nós, talvez, do que a morte, Senhor. Enquanto estamos aqui, ela ainda será sempre motivo de grande preocupação para nós. Mas o Senhor a venceu. A venceu, para que nós pudéssemos ter a certeza absoluta que nós só passaremos pela morte. Nem a morte pode nos separar. Nem as leis da termodinâmica e outras coisas, nem as oposições podem nos separar. Talvez alguém esteja querendo nos acusar, não há provas. Por isso não haverá condenação, porque um foi condenado em meu lugar. Por isso a minha vida acabou lá, naquela cruz, lá eu morri, para que pudesse experimentar o começo da vida eterna agora com o meu Senhor. Quem me tira isso? Por poder meu, se fosse, talvez tirasse. Não, porque o Senhor franqueou aos seus amados a salvação. Senhor,
Ajuda-nos a compreender e a descansar na certeza de termos sido salvos e agora só esperamos aquele tempo. Talvez ainda teremos de passar por algumas tribulações, as enfrentaremos. Talvez ainda haverá oposição, mas nenhuma oposição poderá nos separar do propósito final do Senhor, que disse, na pessoa de Jesus Cristo, para o lugar aonde eu vou, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou para junto do Pai, mas eu voltarei e levarei cada um de vós para mim. Senhor, eu fico feliz de saber que eu não sou meu mais. Fico feliz de saber que eu sou teu. Senhor, porque os teus sempre ouvirão a tua voz. Os teus, por mais que sofram no dia a dia, sempre encontrarão um consolo, sempre. E este consolo, Senhor, que valor é isso? Que valor termos um consolador, o Espírito. Obrigado por isso, quero te louvar, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá para estudar a Tua Palavra, pelas certezas que o Senhor coloca no nosso coração, quando muitas vezes somos tomados pelas dúvidas. Acrescenta mais certezas à nossa vida, para que possamos viver com a alegria da salvação diariamente. Em nome de Jesus. Amém.